Olá, gente, sou o Padre Joãozinho, estamos aqui na TV Evangelizar com mais um programa Rema, esta palavra inspiradora, esta meta, este lugar onde queremos chegar. Você já ouviu falar de felicidade corporativa? Pois bem, ela tem o nome da felicidade corporativa, Rubiane Creus ou Rubiane Kreuz? Tanto faz? Padre Joãozinho, tanto faz, mas eu prefiro Creus, mais simples. Rubiane é esposa de um amigo meu de infância que já esteve aqui no Rema, Sérgio Kreuz, não é? Nos conhecemos desde que ele não tinha barba, quando tinha 12 anos de idade, seu marido, que hoje está com quase 60. 59. Está chegando, quase lá. Chegando, vai ser esposa de um idoso. O que é isso, Rubiane? Felicidade corporativa. Felicidade corporativa ou felicidade no trabalho. Será que é possível, Padre Joãozinho, combinar a felicidade com o trabalho? Dizem que trabalho é tripalium, que seria um instrumento de tortura. Isso mesmo. E em hebraico, trabalho vem de escravo. Escravização, olha só. Só que Jesus diz, meu pai trabalha sempre. Diz que Deus é um Deus trabalhador. Olha só. Um Deus que trabalhou fazendo a criação em 6 dias. Muito bem. Trabalhou e descansou. Então, esses já são 2 componentes. Sim, trabalhar e descansar. Então, quando nós falamos em felicidade corporativa, felicidade no trabalho, nós relacionamos com o bem-estar, a saúde mental no ambiente de trabalho. E essa temática, essa preocupação com a felicidade nos ambientes corporativos tem ganhado força de uns 5 anos para cá. Mas, desde 2001, já se tem estudos no tema felicidade corporativa, felicidade no ambiente do trabalho. Eu estava aqui fazendo uma conta, Rubiane. Uma pessoa começa a trabalhar aos 18 anos, vai trabalhar até os 60, e então são aí 50 anos de trabalho na vida. Trabalho duro, começando 8 da manhã, terminando às 18, então são 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho vezes, vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Olha isso, se a pessoa trabalha 8 horas por dia, durante 5 dias da semana, ela trabalha 40 horas numa semana, vezes 4, igual a 160, vezes 11, porque vamos tirar as férias. Então ela trabalha 1.760 horas por ano. Não é? Agora vamos fazer vezes 50 anos que ela trabalhou, 88 mil horas. Não é? E as pesquisas indicam, padre, que uma pessoa trabalha em média aproximadamente 100 mil horas em uma vida, até um pouquinho mais. 100 mil horas? 100 mil então, horas durante uma vida. Vamos aceitar isso, porque eu calculei 88 Sim, mil. bem próximo. Se for 100 mil, então dividido por 8 horas por dia, vamos ver quantos dias ela trabalha na vida. Dividido por 8 horas, né? Então dá 12.500 dias. Dividido, olha, 12.500 dias. Quantos anos dá? Dividido por 365, então 34 anos. Isso mesmo. Metade da vida ela trabalha. Sim. 35 anos trabalhando, e quando a gente fala em felicidade no trabalho, é justamente essa conscientização de que eu estou 100 mil horas da minha vida toda num local de trabalho, então eu posso e eu devo também ser feliz nessas 8 horas, 8 horas diárias, 10 horas diárias. E aí as pessoas perguntam, porque nós também temos os haters, os críticos da felicidade. Porque quando eu coloco nas minhas redes sociais, nas minhas palestras, que é possível sim ser feliz no trabalho, muitas pessoas, elas vêm com piadinhas, risadinhas. Ah, Rubiane, para lá, eu vou para o trabalho só para bater o ponto. Isso, até porque, padre, o happy hour, o que significa happy hour? Que horas que é o happy hour? Pós-trabalho? E o sextou? As pessoas... Já é um preconceito aí? Já, é um preconceito. Sim, e nós temos que ter isso em mente, porque se eu passo a semana toda aguardando o sextou ou aguardando o happy hour,
Será que não tem alguma coisa que eu possa modificar para eu também ver um propósito, um sentido, uma realização? Porque, na verdade, a maioria das pessoas, se você for perguntar, Rubiane, mas eu queria ganhar dinheiro sem trabalhar. Mas não é bem assim. Mas aí, então, eu acho que a gente precisava definir o que é felicidade. Porque, veja, o dia termina, começa a noite. Onde há trevas, não há luz, não é? Então parece que é assim, para ser feliz tem que ter o lugar da infelicidade. Terminou a tortura, começa a felicidade. Então a tortura é o quê? O trabalho. A felicidade é o quê? O descanso. Então, felicidade seria sinônimo de repouso, mas aí a pessoa tira um tempo para repousar, vai para a praia, desce para o litoral e ela sofre pra caramba e volta com ressaca. Né? Então, o que, afinal de contas, é essa tal de felicidade? A felicidade, nós já sabemos, ela é subjetiva, ela é individual a cada um. Como o senhor bem colocou, a pessoa pode descer para a praia, vai descansar, mas, na verdade, fez lá o seu descanso, o seu lazer, e vai voltar e ela não foi feliz. Mas nós temos um consenso quando falamos em felicidade nos ambientes corporativos, no local de trabalho, que é o bem-estar e a qualidade dos nossos relacionamentos interpessoais que eu tenho lá no meu ambiente de trabalho. Então, os estudos da psicologia positiva, que é onde nasceu esse conceito da felicidade corporativa no ambiente de trabalho, desde 2001, os estudiosos eles têm pesquisado com grupos de pessoas o que faz uma pessoa feliz, não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente de trabalho. E eles chegaram a uma resposta de que o que mantém uma pessoa com bem-estar, saúde mental, aquela vontade de ir trabalhar até quando queria ficar em casa, o que influencia a regra número 1 é a qualidade dos relacionamentos que eu tenho. Então, se eu tenho os meus colegas de trabalho onde eu posso confiar, conversar, eu tenho a minha chefia, a minha gestão, onde eu tenho segurança psicológica para conversar, externar as minhas opiniões, os meus medos, as minhas dúvidas, sem aquele receio de perseguição, de humilhação, de assédio moral. Então eu tenho essa segurança psicológica no meu trabalho, isso influencia muito, não só na saúde mental, como no convívio com as pessoas. Eu até tenho uma brincadeira que eu gosto de colocar, sabe, padre? Tem o filósofo Mário Sérgio Cortella, o professor Cortella, ele coloca assim nas palestras dele, eu acho super legal. Como que você conhece se aquela casa tem pessoas felizes? É pelo sofá, é pela sala. E aí ele fala assim, se você vê aquele sofá muito organizadinho, as almofadas novas, aquela manta nova, o sofá novinho, ninguém sentou naquele sofá, as pessoas devem se reunir aonde? Cada uma no seu quarto. Não é uma casa feliz. E aí eu levo essa analogia para o local de trabalho. Quando você vai para um ambiente de trabalho, as pessoas estão nos corredores, tomando aquele cafezinho, conversando, dando risada, tem aquela reunião com a chefia e o chefe tem dificuldade de começar a reunião porque as pessoas estão conversando, alvoroçadas. Ali elas se sentem seguras para expressarem o que são. Porque quando nós temos medo, a gente cala. Então hoje, falar de felicidade corporativa é uma inovação nas empresas privadas e nas organizações públicas. Você acha que a felicidade corporativa tem a ver com o ócio? Por exemplo, as pessoas dizem que de um lado vem o trabalho e do outro lado vem o ócio, né? Que seria o não trabalhar. Mas hoje a gente já percebe que alguns lugares de trabalho têm valorizado o ócio como espaço da criatividade. Então diz assim, nem tudo se resolve na mesa da reunião, se resolve na mesa da refeição. Então o momento de descontração entre funcionários aparentemente é mais produtivo do que exaustivas reuniões. Como é que é? Aquela tempestade no ventilador, não é? Brainstorm, não é? Todo mundo fala o que quer e tal. E de repente sai aquela ideia
que vai fazer a diferença naquele ambiente de trabalho. Sim, as pesquisas indicam, padre, que as reuniões são produtivas até aproximadamente 40 minutos, olha só. 40 minutos? Sim, e a gente vê com muita frequência reuniões, eu vejo isso no meu local de trabalho, reuniões que passam de 1 hora e meia, eu já participei de reuniões de 2 horas. Então, a felicidade corporativa, quando a gente fala, ela trabalha todos os pilares da organização, partindo também do tempo de reunião, essas ideias do cafezinho. Eu falei no início de uma reunião, quanto tempo irá durar a reunião? Não temos hora para acabar. Eu falei, não, isso me revolta. Minhas reuniões, eu sou diretor de uma série de equipes, tem hora para começar e hora para acabar. E normalmente elas devem durar aí entre 40 minutos e 1 hora. A pessoa diz, imagina, precisa no mínimo 1 hora e meia para a pauta que temos. A pauta que temos somos nós que fazemos. Nesses tempos, quando se tem uma reunião muito extensa, como é o exemplo que o senhor colocou, qual que é a indicação? Então, já no início da reunião, as regras são definidas. Então, nós faremos uma reunião de 40 minutos e uma pausa de 15 para retomarmos a conversa. Essa pausa de 15 já dá um refresco a todos. Você levanta, vai ao banheiro, bebe água, bebe um café, espreguiça, respira e volta para a pauta. Sabe, você deu uma parada, o seu cérebro retomou o fôlego. Respirou, então é muito importante. Por isso que as empresas hoje, as empresas privadas, sabe, padre, elas estão sempre à frente das organizações públicas. Por quê? Porque elas trabalham com metas e o financeiro. Por que eu falo no financeiro? Porque um trabalhador que adoeceu de tanto trabalhar, que não foi cuidado por aquela empresa, acolhido na sua saúde mental, bem-estar emocional, ele vai se afastar do trabalho. Um atestado médico, uma licença médica de 1 semana, 10 dias, 60 dias, 90 dias. E nós sabemos que uma pessoa afastada, ela não trabalha, a empresa tem que repor, ela tem prejuízo. É o tal do turnover, da rotatividade, tem que treinar outra pessoa. Isso gera o quê? Gera despesa para a empresa. Então, as empresas privadas, elas já estão atentas já, inclusive no Brasil, nós temos hoje 21 empresas que elas começaram um projeto piloto de trabalho 4 dias por semana. Talvez o senhor já ouviu falar, é o 4-Day Week, isso mesmo. Elas começaram esse teste em fevereiro e está com 15 dias que saiu o primeiro resultado desses 4 dias trabalhados. Então, são 300 funcionários aproximadamente, que fazem parte dessas 21 empresas, que eles estão sendo monitorados. Então, tem indicadores, métricas, que eles conseguem averiguar da qualidade daquele trabalho feito. Eles trabalham 4 dias e folgam 1 dia na semana. Não é necessariamente essa folga na sexta-feira. As pessoas pensam, eu vou pegar a sexta ou a segunda-feira, já vou emendar. Não é necessariamente. Nessas empresas, que são 21, alguns folgam na terça, na quarta. Essa não é o X da questão, a parte importante. A parte importante é que a pesquisa demonstrou que essas pessoas que fazem parte dessa pesquisa, trabalhando 4 dias na semana, eles tiveram mais engajamento, foram mais criativos e eles entregaram um resultado maior do que quando eles estavam trabalhando de segunda a sexta. Então, é um indicador, é um parâmetro muito bom para que todas as empresas públicas e privadas repensem a sua forma de trabalho. Hoje nós temos empresas que já avançaram, nós temos o trabalho híbrido. O home office ele apareceu com muita força na pandemia, em 2020, mas nós já estamos há 4 anos à frente da pandemia. E nós ainda tivemos empresas que mantiveram o home office, o trabalho híbrido, flexível. Mas o que é isso, o trabalho flexível? Roberto, eu vou ficar em casa sem fazer nada? Não. É você confiar no seu colaborador, no seu funcionário, de que ele vai entregar o trabalho mesmo estando em casa, mesmo indo ao trabalho 4 vezes na semana, 3 vezes. Tenho colaboradora que tem trabalho híbrido. Eu não acredito muito no 100% home office. Acho que acomoda tanto quanto 100% presencial corporal, porque a distância também eu acredito na distância presente. Mas queria trazer para você uma coisa para a gente pensar para o segundo bloco, que é um texto de Jesus,
em que fala-se assim, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus, felizes os famintos, porque serão saciados, felizes até os que são perseguidos. E o Papa Francisco escreveu uma carta, Gaudete et Exultate, que começa assim, eu vou ler um trechinho para você. Alegrai-vos e exultai, diz Jesus, aqueles que são perseguidos e humilhados por causa dele. O Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Mais tarde ele vai dizer assim, felicidade é santidade, santidade é felicidade. Então, ser santo é ser feliz, não é? E aí vem de novo, você falou várias palavras aí para definir felicidade, mas fiquei pensando, o que mesmo seria felicidade? Tem aquela, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Essa música é maravilhosa. Algumas pessoas, felicidade é ter uma casinha na beira do mar, pegar peixe e comer, né? Aí diz, não, isso é coisa de pobre, ele é um pescador, mora na beira do mar e pesca e vive da pesca. Tá, daí ele é dono de uma grande empresa, até que ele pode se aposentar, ter uma casinha na beira do mar, pegar um peixe e ser feliz, né? Então, a pergunta que não quer calar, eu queria para você, no segundo bloco, nos ajudar. Jesus fala que felizes os que têm fome. Mas espera aí, para mim fome, quem tem fome é infeliz, não é? Mas será que ser pobre, não é? Bem-aventurados, felizes os pobres, não é? E tem uma série de outras felicidades que eu vou lembrar aqui no outro bloco, que são felicidades paradoxais, não é? E você, a bem-aventurança da Rubiane Kreutz seria a seguinte, felizes os que trabalham. Felizes os que trabalham com reconhecimento e valorização. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Reconhecimento. E valorização. E valorização. Sabe, padre, que nem é sobre o dinheiro. É sobre quem você é no seu ambiente de trabalho e a forma com que você é tratado ali. E nós caímos na comunicação humanizada. Vamos falar de comunicação humanizada e de felicidade no ambiente de trabalho. A Rubiane está chamando isso de felicidade corporativa. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Voltamos com o programa Rema, hoje entrevistando o nome da felicidade, Rubiane Kreutz. Olha, estava dizendo no bloco anterior desses textos aí do Papa Francisco, e no número 64 da sua carta Gaudete et Exultate, que significa alegrai-vos e exultai, ele diz assim, a palavra feliz, ou bem-aventurado, torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive sua palavra na doação de si mesma, vive a verdadeira felicidade. Então, eu acho que santo ou feliz é uma pessoa saudável, né? E que vive a salvação. Essa saúde que você chamava de reconhecimento, valorização, e usou uma palavra que não tinha usado ainda, que é comunicação. O que era comunicação? Comunicação humanizada. Humanizada. O que é isso? Comunicação humanizada, quando eu me comunico com a outra pessoa, olhando para outra pessoa como outra pessoa diferente a mim, com vontades diferentes, com contexto familiar de vivência diferente, e eu aceito isso, acolho e respeito. Então eu sempre converso nas minhas palestras, nos grupos de pesquisa, nas rodas de conversa, que a comunicação humanizada, ela poderia salvar todos os conflitos que nós temos na vida familiar, profissional, pessoal, porque quando eu converso com alguém, sabe, padre? Internacional. Isso, internacional, com respeito. Eu não quero impor a minha vontade. Então eu sempre falo, você não precisa ser amigo de todas as pessoas no seu ambiente de trabalho, nós não vamos conseguir. Só que nós temos que ser respeitosos, sim. Então eu sempre coloco bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles colegas. Agora, para quem eu gosto mesmo, aí esse vai na minha casa, conversa comigo, toma do meu vinho, do meu café. Olha como é diferente, mas eu tenho respeito com todas as pessoas. Quando a gente coloca isso
no ambiente de trabalho, sabe aquela rusga que tem entre as pessoas? Ah, mas eu não gosto daquela pessoa, Rubiane. Como que eu vou ser feliz? Ela me incomoda muito. Então você tem a consciência da sua comunicação, uma comunicação humanizada, afetiva, eu ainda brinco. Até para brigar, nós podemos ser amorosos. Chama a pessoa, então, conversa. A gente cai aí numa outra discussão. As conversas difíceis, que eu sempre gosto de conversar e colocar como conversas corajosas. Sabe aquele temível feedback, padre, que a gente vai deixando? Não, é que eu fico preocupado. Você está falando do lúdico, né? Sim. E a gente fica adulto e deixa de brincar. Como que é isso? Porque, a gente já ouviu isso tantas vezes. Aqui não é lugar de brincadeira, vamos trabalhar. É como se o trabalho fosse uma coisa tão séria que não pudesse ter espaço para o lúdico. Alguém me disse assim, a vida é séria demais. Essa pessoa é de Ilhéus. O povo de Ilhéus vive cercado de mar, né? A vida é séria. Dizer isso em Curitiba é quase uma heresia mortal, não é? Curitiba é sinônimo de trabalho. Então, a vida é séria demais. Não, a vida é importante demais para ser levada a sério, é mais ou menos isso, né? A vida é boa demais. Para ser levada a sério. Ou seja, o que é isso do lúdico e do trabalho? Alunos, vamos prestar atenção. A aula é coisa séria. Brincadeira é coisa séria? Sabe, padre, aí eu trago uma outra inspiração ou instigação, sabe? Lembrando dessa sua fala, eu trago uma outra. Não é porque é sério que tem que ser chato. Eu venho eu trabalho no Poder Judiciário, sou servidora pública federal. Lei é coisa séria. Isso, só que não precisa ser chato. Hoje nós trabalhamos com linguagem simples, linguagem cidadã. Por quê? Porque é justamente, eu posso muito bem ser lúdico, como o senhor bem colocou, ser leve e ser sério. Não precisamos separar, é aí que entra a felicidade no ambiente do trabalho. O trabalho sempre foi uma coisa séria, não é uma brincadeira, mas nós podemos ser leves no nosso ambiente de trabalho. Quando eu olho para o meu colega, como eu me comunico com essa pessoa, eu trago essa leveza para o meu coletivo que está ao meu redor. Se você tem uma equipe de 4 pessoas, 5 pessoas ou 100 pessoas, não importa. O que importa é o seu tom de voz. Como você conversa com as pessoas, como você enxerga aquela pessoa. Porque cada pessoa é diferente na sua unidade, na sua singularidade. Você está falando um negócio que eu estava vendo outro dia uma imagem da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, em que eles estavam rindo muito, né? Numa gargalhada. Não sei se você já viu essa imagem. É recente. E uma pessoa me disse, nossa, eu sempre imaginei Nossa Senhora muito séria. E a imagem de santo, normalmente, ela é bem séria, né? Sim. Sisuda. Só que a gente reza, Ave Maria, cheia de graça. Será que essa questão da felicidade corporativa, da comunicação humanizada, tem a ver com humor? Tem a ver com alegria. Tem sim, padre, porque olha só... Nós não podemos, nós nem vamos conseguir ser felizes o tempo todo, mas nós podemos ser alegres no exterior e no nosso interior, se nós mantivermos sempre em alerta a nossa consciência da nossa comunicação, porque eu volto a frisar que a comunicação é o início de todos os nossos males ou benefícios do nosso dia a dia. E quando eu falo dia a dia, eu incluo a vida pessoal e a profissional, porque antigamente, o senhor vai se lembrar, sabe? E antigamente, quando eu falo, não é 30 anos atrás, é agora, 5 anos atrás. Tem pessoas que ainda falam, vida pessoal é diferente de vida profissional. Vida é uma só. E nem tem banco de horas para a vida, tem?
Eu sou servidora pública, então nós temos banco de horas. A gente trabalha muito, bate o ponto, e aquelas horas que ficam a mais vai para o banco de horas. E aí eu posso tirar aquela folga um outro dia. Mas na vida não tem banco de horas. Então... Só no purgatório. Na vida nós não teremos... Na Bíblia não diz que na vida nós teremos aflições? Teremos aflições. Mas na Bíblia diz, sejais alegres, esperançosos. Alegres de esperança. Essa é a palavra de Deus. Então, quando eu tenho essa consciência, eu deixo de ser uma pessoa ranzinza, reclamona. O senhor conhece alguém assim, não conhece? Ranzinza, reclamão. E o senhor também conhece uma pessoa que é sempre alegre? Mas essa pessoa que é sempre alegre, ela também tem problemas. Só que são pessoas diferentes. Por que será? Porque elas tomaram uma decisão. Na verdade, a graça é o nome de Deus. Então, Deus é graça. O meu orientador de doutorado, quando eu fiz doutorado na USP em educação, o meu professor, saudosa memória, eu vou dizer, Jean Lauan era o nome dele. Ele tem um artigo chamado Deus Ludens, que é Deus brinca, né? As brincadeiras de Deus são incríveis. Eu imagino que o relacionamento entre Jesus e os apóstolos era cheio de graça, né? E dizem que o começo do fim de um casamento não é quando eles começam a brigar, mas é quando eles não conseguem mais brincar. Quando se cala. Ninguém mais conversa. Você sabe que o senhor contando essa história, foi até o senhor no casamento de filhos de colegas nossos. Salvo engano, o senhor colocou isso na sua palavra, que num casamento tem que ter contar uma piada. O senhor não foi o senhor que falou, brincar, não é brincar, tem que ter esse lúdico, sabe? E é assim, não só no casamento, o trabalho também é um casamento. As pessoas passam 20 anos no trabalho, 30, 40. Hoje nós vemos essa modificação. Os jovens já ficam 4 anos, eles mudam, né, o trabalho. Mas nós ainda vemos as pessoas. Eu estou há 18 anos no mesmo trabalho. E eu vou ter mais 18 anos ainda até me aposentar. E eu não quero ser infeliz no trabalho. Então, quando você tem essa consciência, espera aí, 8 horas eu trabalho por dia, e eu faço essa pergunta para mim e para os meus colegas, o pessoal que trabalha comigo já sabe, ela vem a Rubiane falar em bem-estar, mas é o bem-estar, porque quando você adoecer, aí você vai dar aquele valor, é a história da mãe, né? Quando você pegar gripe, você vai lembrar que você saiu sem o casaco de casa. Então é assim, mas a gente não precisa adoecer. As mães têm um humor forte, né? É a intuição e a sabedoria da mãe. É a sabedoria da mãe, sabedoria de Deus. Sabe que cada povo tem seu humor, né? Tem sua graça, tem seu modo de ser feliz. Em Portugal, tem um poema de Fernando Pessoa que diz: todas as lágrimas salgadas do mar são lágrimas de Portugal. Então, quando eu cheguei, eu sou descendente de português, Almeida, né? Mas misturado com italiano. O italiano fala, aparentemente aquilo é feliz, mas é uma alegria triste, né? E em Portugal nós temos uma tristeza alegre. Então o fado parece aquela música que entra nos ossos, assim, de tão triste, né? E eles amam a tristeza. Eles amam a tristeza. Dança. Você veio hoje de preto falar de felicidade. Mas tem um vermelho ali também. Tem vermelho. Preto, eu também estou de preto aqui. Mas os portugueses amam estar de preto. As mulheres lá, as viúvas, só usam preto até o fim da vida. É o contexto, olha só, o senhor está trazendo o que aí, ó? É o cultural. Mas por trás daquela amargura portuguesa, né? O português me diz: ninguém tem direito de ser feliz antes das 10 da manhã. Boa. Essa eu não conhecia, já vou anotar. Ninguém tem direito de ser feliz. Não me venha contar piada. Nossa. A felicidade começa depois das 10. Não, isso é, na verdade, de um brasileiro descendente de português, mas eu não vou dizer o nome. Gostei. Só depois do programa eu entrego o nome da pessoa. Quero é muito saber. famoso. E é um padre, inclusive. Nossa. Ninguém tem direito de ser feliz antes das 10 da manhã. Não me venha contar piada, todo feliz da gargalhada. Das 8 às 10, me deixa ser triste um pouco. Eu às 7 já estou na academia, imagina? Cheio de serotonina. Nossa! Muito bem. Então, como que é essa questão de que você é jornalista, né? Como que são essas 7 ferramentas da Rubiane? Ó, é jornalista, pós-graduado em Direito Público, Comunicação Pública, formação em Felicidade Corporativa,
é palestrante, tem livro, influenciadora digital, advogada, conciliadora, juíza, esposa de desembargador. É muita coisa. Ele é muito sério? O Sérgio, ele é sério, mas ele é um sério amigável, sabe? Corrigível. Sim, ele é um sério que depois... Um gaúcho. É um gaúcho, alemão. Eu sou neta de mineira. Mas você nasceu em Curitiba? Nasci no Paraná, em Paranavaí. Noroeste do Paraná. Noroeste do Paraná é mineiro que veio descendo. É tudo ali daquelas origens, sabe? Mineiro com São Paulo. Então eu sou uma mistura, sabe? Misturou esse café com leite? Misturou. E os alemães, eles são mais sérios, alemão gaúcho. E aí a gente faz essa combinação. Eu sou uma geminiana. Vamos combinar, o Sérgio Kreutz, né? Não é um gaúcho de Porto Alegre, é gaúcho lá das bandas do Rio Uruguai, não é isso? Ele das barrancas do Rio Uruguai. Isso, ali próximo da região de Missões, né? Tuparendi, Santa Rosa. Ele é de Campina das Missões. Campina das Missões, é toda aquela região ali que foi povoada por alemães, né? Isso Ele mesmo. Ele é descendente de alemão. Então, a cara do alemão já é séria, né? E aí, eu toda comunicativa. Então, eu sou a arteira lá da minha casa, sabe? Mas isso aí vem da minha família. Então, a minha primeira graduação foi em Direito. Eu me formei... isso mesmo, me formei em Direito aos 21 anos. Eu advoguei por 7 anos. E eu já era casada, já tinha as minhas filhas, e eu fazendo sempre concurso público. Mas você já era com essa personalidade, foi procurar um negócio tão sério, lei? Então, olha só, eu tinha um sonho de infância, eu queria ser juíza, olha só, eu tinha uma utopia de mudar o mundo. Não de casar com juiz. Não, isso aí foi só no caminho, no meio da história que eu encontrei. Mas, na verdade... Ele não era, né? Ele já era. Ele foi muito precoce. Ele foi juiz aos 24 anos. Meu Deus. Muito novo. Então, assim, eu já estava nesse meio, fiz direito, advoguei, tive as minhas 2 filhas. E aí, sempre fazendo concurso público. E aí, eu passei, né, no concurso, na Justiça Eleitoral, onde eu estou há 18 anos. E eu continuo ainda querendo mudar o mundo. Mas agora eu quero mudar o mundo do trabalho, sabe? Esse trabalhar demais, o senhor já ouviu falar, eu não aguento mais trabalhar de tanto me matar. E aí, de 2 anos para cá, eu já sou formada em jornalismo, me formei em jornalismo já tem 5 anos. Uma segunda graduação? A segunda graduação, fiz jornalismo, e aí eu tenho pós-graduação em comunicação pública e direito público. E estou finalizando uma pós-graduação em psicologia, gestão no trabalho e saúde mental. Por quê? Para justamente me dedicar aos estudos na junção da comunicação humanizada, afetiva, não violenta, como fundo para a felicidade no trabalho. É nisso que eu acredito, eu tenho feito pesquisas, os estudos. Então, eu leio muito, eu sou uma autodidata, eu sou uma curiosa. Então, assim, a dica que eu deixo para todos, sejam pessoas curiosas. É tão bom quando você lê, você pesquisa. Eu estou sempre assistindo algum vídeo, lendo. Eu sempre brinco, os livros que eu tenho lá em casa, eu nunca vou conseguir lê-los todos, mas estou sempre comprando um livro. Então, hoje estamos falando de felicidade. Eu vou recordar novamente a frase de Jesus, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Papa Francisco escreveu uma carta sobre isso, sobre felicidade ou santidade. Sabe que o Papa Bento XVI já tinha dito isso. Santidade é felicidade. Quando uma pessoa alcança o primeiro grau de santidade reconhecida, ele é chamado de beato. E beato em latim significa feliz. Olha que maravilha. Feliz. Padre Santo Agostinho, ele tem um livro sobre a vida feliz. Eu até trouxe para o senhor. Vai receber de presente. No último bloco, vamos vasculhar ele. Isso. Então, Santo Agostinho, ele diz assim, o que é uma vida feliz? E traduzindo ali o que Santo Agostinho quis dizer, vida feliz é quando eu faço aquilo que eu acho que é o certo, não só para mim, mas para o coletivo também. Então, é uma forma de felicidade. E quando eu sei que a felicidade... nós temos, assim, os críticos da felicidade, né? Desde os filósofos.
Areté. Não, no grego. Desde sempre, desde sempre se busca a felicidade. Então, mas a felicidade é subjetivo? É subjetivo, mas nós temos alguns pontos objetivos para trabalharmos. No terceiro bloco nós vamos trabalhar isso. Eu quero conhecer esse livro de Santo Agostinho, A Vida Feliz, e voltamos dentro de um instante com Santo Agostinho, Areté, Felicidade. Eu que estou na feliz idade, 60 anos. Estamos de volta com o programa Felicidade Não Tem Idade. Não, o programa chama-se Rema. Mas hoje o tema é esse. Felicidade corporativa. É possível ser feliz num ambiente de trabalho, uma coisa tão séria, e para alguns obrigatória, até uma tortura, não é? Trabalhar para conseguir o pão nosso de cada dia. Na verdade, só queria o céu, não é? Por isso temos aqui uma especialista em felicidade, Rubiane Kreutz. Rubiane Kreutz, que me deu esse presente aqui. Santo Agostinho, sobre a vida feliz. Então você até fez uma dedicatória aqui. Se a pessoa quer coisas boas e as tem, então ela é feliz. Muito bem. Vida boa. Tem até um autor francês que fala sobre isso, a boa vida, não é? Que não é a vida de facilidades, não. Então, Santo Agostinho aqui fala de felicidade. O que te chamou a atenção nesse livro? Porque Santo Agostinho é gênio, né? Sim. Padre, desde que o mundo é mundo, os filósofos já querem encontrar o que é essa tal da felicidade. Essa tal de felicidade. Essa tal da felicidade. Mas o que é essa tal felicidade? Mas nós também não podemos confundir, sabe, Padre, com a felicidade tóxica. Tem uma diferença, sabe? Então, essa tal felicidade é o que Santo Agostinho coloca no livro ali, resumidamente. É um livro maravilhoso, é um livro pequeno, mas tem muitos ensinamentos. É um livro complexo também, porque Santo Agostinho é complexo, e é o que? A felicidade nada mais é do que eu buscar o bem, fazer o bem, e eu sempre complemento, o bem não deve ser individual, o bem deve ser coletivo. Rubiane, mas falar é fácil. Realmente, tem até uma frase popular que diz assim, que na teoria a prática é outra. Uhum. Tem uma frase assim, mas nós temos que buscar o bem, porque o bem, ele é o bem sempre, é o respeito. Se você tem como norte o respeito diário, em todos os ambientes, no trabalho e fora do trabalho, você encontrou a felicidade, você tem uma fórmula da felicidade. Você se conecta com as pessoas. A fórmula da felicidade é o quê? Igual a respeito. É muito simples. E quando eu falo de comunicação humanizada e afetiva, as pessoas, elas ficam admiradas no final, porque a conclusão é uma só. Comunicação humanizada é respeito. Eu respeitar a outra pessoa da forma que ela é, sente, fala e vive. Interessante. Santo Agostinho, na primeira fase da vida, quando ainda buscava a felicidade nos prazeres, ele era hedonista. Então, o hedonismo é um caminho de felicidade proposto por uma corrente de filosofia grega que diz o seguinte: você será feliz se satisfizer todos os seus desejos e alcançar a felicidade pelo prazer. Okay? Prazer individual. Isso, prazer físico, comer muito, ter muito sexo, ter tudo. Isso. Ter muito poder, tudo que te der prazer é o que vai te trazer felicidade. Só que não, ele não achava felicidade aí. Aí caiu no estoicismo. Me chama a atenção, passando pelos aeroportos da vida, os livros dos estoicos estão em alta de volta, que se alcança a felicidade pela ataraxia, que seria a imperturbabilidade. Nada toca em mim. Eu sou feliz porque nada... Então, não é ter prazer, mas é justamente não querer mais a busca do prazer. Tem até uma teoria, o let them. Deixa para lá, você já ouviu falar? Let them, deixa eles, deixa para lá. Nada me abala, nada me toca. Nada me toca, mas também não é o correto. Não é o caminho da felicidade. Não é o caminho. Nem negar as nossas necessidades e demonizar o prazer, nem confiar totalmente no prazer. Então teria um caminho do meio que ele diz aqui: tem desejo aquele que sabe estar necessitado. Então, outro dia eu estava fazendo um mini sermão, e justamente sobre isso: felizes os que
tem fome. Eu falei, mas como assim? Quem tem fome é infeliz, quem tem fome não está satisfeito, está tendo necessidade. Aí eu pensei, não, mas espera aí, coisa mais deliciosa é estar com fome e ter algo para comer. Aí eu fiz o sermão assim, felizes os que têm fome, né, porque vão para a mesa com apetite. Ou seja, a felicidade passa por essa necessidade que depois você vai satisfazer serenamente. Você falou aqui o tempo inteiro, né? Não, é mais ou menos isso. A nossa alma precisa de respiração. Então o ar me faz feliz. Simples assim. Sim, e aí nós entramos, padre, na conexão com a outra pessoa, com o outro. Porque quando eu falo em respeito, nós temos várias divisões ali dentro da palavra respeito. Então eu tenho a conexão com a outra pessoa, o ouvir a outra pessoa, que é a empatia, é o escutar, é a compaixão. E aí quando eu falei em valorização e reconhecimento, é naquele local de trabalho que a pessoa realmente colabora com algo. Eu não sei se o senhor já ouviu aquela expressão sentimento de dono. Entendi. Eu acredito que o ápice, que a realização de uma empresa pública ou privada é quando a pessoa trabalha de tal forma como se aquela empresa fosse dela. Mas por que ela trabalha com tanta paixão? Porque ela foi valorizada, reconhecida. E talvez porque ela alcançou pequenas metas, não é? Então, é claro que tem uma grande meta, mas se ela nunca chega lá, ela vive uma pessoa angustiada, aí é tortura. Mas se a cada momento ela tem desafios e ela vence, ela permanece motivada. Então também a felicidade parece que tem algo a ver com motivação, né? Tem algo a ver com motivação e inspiração. O senhor falou tudo, sabe por quê? Os gestores, as lideranças, têm que diariamente lembrar a sua equipe de que o seu trabalho muda a vida de alguém. Olha só que importante. Uma vez assistindo a palestra de um médico, ele conversando, e ele era um médico falando sobre felicidade no trabalho. E ele conversando e observando as pessoas naquele hospital, ele perguntou para a moça da limpeza, você é feliz aqui? E ela parou o trabalho dela, olhou para ele e falou, eu sou muito feliz, porque o meu trabalho salva vidas. E aí ele ficou instigado, como assim salva vidas? Porque se eu não limpar corretamente, tem infecção hospitalar e o doente morre. Essa mulher alcançou, com a sabedoria dela, todo o conhecimento que nós buscamos sobre felicidade de uma vida inteira. É o propósito, ela encontrou. Aquilo que não é sadio não apetece. E todos queremos ser felizes. Claro que todos queremos ser felizes. Mas essa questão de saúde tem a ver com felicidade. Pessoas felizes são mais saudáveis? Com certeza. Pessoas felizes são mais saudáveis e ela contagia outras pessoas com essa alegria, com esse bem-estar. Por isso que as empresas estão investindo em treinamentos, capacitações. Geralmente, padre, esse tema felicidade corporativa, ele fica na unidade de RH, gestão de pessoas, mas é uma área muito interligada na área da comunicação. Por isso que eu comecei esses meus estudos, porque eu gosto muito da área de comunicação e tem a ver com a comunicação humanizada, essa gestão e a liderança humanizada, afetiva, que é o futuro, padre. Então, assim, semana passada, lendo uma reportagem, o jornalista escreveu: daqui 5 anos, ele colocou assim, daqui 5 anos, essa pauta felicidade corporativa será a pauta do dia nas empresas e nas organizações. Porque hoje, quando você conversa com alguém, eu faço essa pergunta, você sabe, já ouviu falar em felicidade corporativa, felicidade no trabalho? Não, o que é isso? Inclusive, o ano passado eu fiz uma formação em São Paulo. O cargo chama Chief Happiness Officer, ou diretores ou gestores da felicidade. Eu fiquei 5 dias em São Paulo em treinamento, numa empresa, na Reconnect. Então, o que a gente aprendeu ali?
Como é possível implantar, implementar uma gestão humanizada, uma liderança humanizada com foco na felicidade no trabalho? Porque a felicidade no trabalho gera lucro para a empresa. Como, Rubiane, que gera lucro? Porque o funcionário feliz adoece menos. Isso não sou eu que falo, são as pesquisas. Uma pessoa feliz adoece menos, a pessoa que adoece menos não tem licença médica. E ela vai render mais. Eu tenho um problema com esse negócio de felicidade no lugar de trabalho, sabe? Porque eu aplico isso nas equipes que eu administro. E às vezes eu tenho que dizer para as pessoas, está na hora de ir embora. Olha só. Porque aquele ambiente... eu vou lançar para você um desafio aqui. Eu acho que a felicidade tem cheiro. Tem cheiro. Tem um odor. Tem. O medo tem cheiro, o ódio tem cheiro, felicidade tem cheiro. E eu vou te dizer uma coisa, onde uma pessoa feliz passa, ela deixa o seu perfume de felicidade. E num lugar de trabalho onde a pessoa está todo dia 8 horas, se for uma equipe feliz, fica cheiro de felicidade. É o barulho, é a conversa. Tem cheiro. É o ânimo. Então aquilo ali é um lugar que tem odor de felicidade. A pessoa já entra ali e é feliz pelo próprio cheiro. Tem lugar que você entra e se sente mal, não é? Isso é verdade. E aí, para nós encerrarmos, você me mostrou esse livro aqui, da Carla Furtado, que lamentavelmente foi para o céu, para o andar de cima, um pouco de maneira precoce, mas ela fala de feliciência. Felicidade e trabalho na era da complexidade, ou seja... Existe uma ciência da felicidade? Existe, padre, olha só. Existe ciência da felicidade e ela já está sendo estudada há quase 20 anos. Mas nós só ouvimos falar nessa ciência da felicidade agora, de uns 3 anos para cá. Há 2 anos eu conheci a professora Carla Furtado pelas redes sociais. Ela tem um instituto que fica em Brasília, que chama Feliciência. Até nas redes sociais encontra com esse nome. E eu comecei a pesquisar, eu assistindo as palestras da professora Carla Furtado nas redes sociais, eu me apaixonei pelo tema, eu vi que tem uma conexão fortíssima com a comunicação, que é uma área que eu tenho uma paixão. E aí a professora Carla, o ano passado ela faleceu, uma morte fulminante, mas deixou todo um legado de estudo em cima da ciência da felicidade. Então fica essa indicação para quem gostou do tema, quem quer pesquisar. A felicidade hoje é uma ciência, ela é estudada. Nós já temos, inclusive, pós-graduação. Ela fala que felicidade faculdade, no trabalho. Felicidade no trabalho. Então ela é uma precursora. Então, quando a gente fala em felicidade no trabalho... É sempre, a professora Carla Furtado conta a história dela. Ela passou por muitas dores até estudar a felicidade no trabalho. Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente se apaixona por algum tema, por algo, é porque a gente vivenciou aquilo. E a gente quer comunicar para as outras pessoas que é possível, sim, viver 8 horas, 9 horas no local de trabalho, com confiança nas pessoas, com segurança de conversar, com segurança de ser você mesmo, sem ser perseguido, humilhado. Hoje nós temos casos de assédio moral. Então, assim, estudar a felicidade no trabalho e aplicar de forma efetiva, nós conseguimos prevenir, inclusive, os assédios, as violações psicológicas que nós temos no local de trabalho. Acho que isso aqui passa também por outro tipo de trabalho não remunerado. É o caso dos voluntários, né? Estava lendo aqui essa frase do Tony Elsier. Que tipo de empresa criar? Aquela na qual todos quisessem estar, inclusive eu? Como criar um ambiente no qual todos se sentissem bem, de modo que, se pudesse, fariam o trabalho de graça? O trabalho de graça é o voluntário. É o voluntário. Né? A pessoa que doa sangue, que ajuda no hospital, que ajuda nas ruas. E aí, se você perguntar para ela, meu pai era doador de sangue, por que você faz isso? Se nada te obriga, não está na lei, você não conhece nada, a pessoa que você vai doar. Ele diz assim, porque me faz feliz. Porque faz feliz. E isso é uma remuneração imensa. Imensa. A pessoa que faz, a pessoa que faz algo e se sente feliz, ela carrega essa alegria para outras pessoas. Sabe quando alguém chega para você fala assim para alguém, nossa, mas você tem uma energia, você tem uma luz... Essa luz é a felicidade. Na verdade, não é tão gratuito aquele voluntariado, porque ela está recebendo um valor que
talvez ela não comprasse com dinheiro, que é a felicidade. A felicidade, é isso mesmo. Então, como é que termina aquelas... Vamos terminar a nossa entrevista com aqueles mitos, aquelas fábulas, aqueles contos, não é? Aquelas histórias, e os dois foram felizes para sempre. Sim, não tem isso? Era no filme, né? Acho que hoje nem tem mais nos filmes, tem isso, será? E eles foram felizes para sempre. Mas era final tão feliz. Bom. Ai, eu, quando era criança, quando era jovem, eu amava os finais dos filmes por conta dessa frase. E eles foram felizes para sempre. Nós temos que voltar a acreditar, padre. Cada expediente, não é? No final do expediente diz, hoje eu fui feliz. Não é? Mas olha, o senhor abordou, dá até uma outra palestra, é a gratidão noturna. Quando eu vou dormir, eu deito na minha cama e eu fico lembrando. Por que eu fui feliz hoje? Olha só, prática. Por que eu fui feliz hoje? Eu consegui ir na academia. Se você for começar lá pelo início, eu acordei, eu respirei sozinho, eu andei sozinho, eu consegui comer, fui para academia, fui para o trabalho, não me aconteceu nada no trânsito. Olha que maravilha. De vida. Não é gostoso? A mística de Santo Inácio de Loyola. Não é gostoso? Olhar para o caminho e dizer assim, onde é que Deus me fez feliz? Hoje deu tudo certo. E a gente não vê isso. Inclusive essa entrevista. Ai, que bom. Eu fiquei feliz de estar aqui. Olha lá. Então, gente, seja feliz agora. Não deixe para depois. Amanhã, quem sabe no fim do expediente, pode não dar tempo. E então, você vai subir para o céu, chegar no olho no olho com Deus, e Ele vai lhe perguntar talvez apenas uma coisa. Eu te dei uma vida inteira. E aí? Você foi feliz? É isso que Ele quer. Que a gente seja santo ou seja feliz, que é a mesma coisa. Obrigado, Rubiane, por esses 3 blocos de felicidade. E Padre Reginaldo Manzotti, obrigado por esse espaço. Teve Evangelizar, faz muita gente feliz. Agora, experiência de Deus. Lá com o Padre Reginaldo. Até semana que vem, neste mesmo horário.